Agora sim, estamos live, estamos de volta. A gente acabou de entrar no meu perfil, mas já corrigimos. Tudo na hora e tudo corrigido. Bem-vindo a todos aí no perfil da Alice. Para quem não me conhece, sou o Eric, o Alexandre. Bom dia. E hoje, eu já estava falando agora com o pessoal lá no meu perfil, que a gente vai receber um convidado muito especial aí. Eu acho que o pessoal vai conhecer ele. Um cara que ajudou a gente ajudou a construir a história do varejo e do design no Brasil. Então, acho que ele tem muita coisa a acrescentar. Chegou, Léo. Opa! Bom dia, Léo. E aí, pessoal? Tudo bem? Bom Tudo dia. bem? Me ouvem bem? Super bem. Sim, super bem. Estava acabando de Ótimo. falar de você, que você ajudou a construir o varejo e o design do Brasil. Tem muita história para contar e muita coisa para acrescentar aí para a gente. E acho que principalmente a visão do futuro, né? Eu acho que a gente estava falando muito do que vai ser agora e do que ainda das coisas que vão acontecer. Perfeito, Então vamos lá, perfeito. por favor, se você pudesse apresentar e faz uma introdução aí do seu currículo, da sua história, por favor. Tá bem. Bom, pessoal, eu sou Leonardo Cobalt Araújo, sou gaúcho aqui, moro em Porto Alegre, arquiteto de formação, estou 26 anos no GAD, coordenando essa área de experiência. Antes a gente chamava de design, depois de retail, hoje eu trato como experiência. Vim por diversos processos aqui, trabalhei com a área de design de produto por muitos anos no início da carreira, daí ajudando a trabalhar a Tokstok lá, no início da Tokstok, fiz muito na parte que me ensinou muito sobre a questão de design, né? Me trouxe para o mundo do design a minha experiência na área de produto, né? E que envolvia produto, arquitetura, exposição, varejo, e aí com isso eu realmente me apaixonei pela ideia de trabalhar o varejo enquanto arquiteto, né? E porque eu vi que era um tema que eu podia estudar comportamentos coletivos e propor soluções, né, para marcas e para as pessoas, né? Diferente do trabalho de arquitetura residencial, que é um trabalho quase de psicólogo, né, que trabalha direto com o cliente, né? E tu vira faz esse processo quase de olho no olho, né, com os clientes. Aqui a gente tem que olhar o coletivo, a gente tem que olhar os comportamentos, tem que olhar as tendências, e hoje tem que olhar muito a tecnologia, né, porque a tecnologia entrou na nossa vida, né, eu que sou um imigrante digital, né, entrou de uma forma muito forte e faz parte do dia a dia, né. Hoje coordeno aqui no GAD a área de Retail Experience, tenho estudado muito esse tema, na verdade, além da preocupação, né, comecei a me dar conta que a arquitetura bonita e confortável por si só não fazia mais a diferença para as marcas. O que faz a diferença são experiências relevantes, e experiência é um composto novo. E o meu grande indagação é como que a gente deve desenhar a experiência, né? Como fazer isso acontecer, de acordo com os preceitos de marca, etc., e das pessoas, principalmente, né? Mas, enfim, vamos conversando aí que a gente vai aquecendo. Legal. Ô, Léo, eu sou formado em produto também, né? Design de produto. E é engraçado como a gente ainda vê bem separado, né? Arquitetura, design, né? Você tem ali as áreas de moda, varejo. E Sim. quando a gente entra realmente no mercado de trabalho, que é o trabalho que vocês fazem, que a gente faz, vira tudo uma panela só, né? Só uma Design, coisa. arquitetura, cores, tecnologia hoje. E eu fico pensando como que vai ser a formação, né, dessa galera no futuro, né? Eu acho que Pois é. a gente tem que começar a ajudar também, porque a hora que o cara cai no dia a dia, no MBA da vida real, que nem eu falo, Sim, a gente é obrigado a trazer todos os conceitos para a mesa, né? Você mesmo claro. falou, a arquitetura mudou, né? A arquitetura de loja não é mais a mesma. A experiência só com tecnologia também não é a mesma, né? A gente sendo bem honesto, assim, a gente começou pela trilha da tecnologia, mas a gente viu que tem aspectos antropológicos, arquitetônicos, de design, que são também importantes para compor a experiência total, né? Com A boa certeza. experiência, né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento de as próprias disciplinas, né, estão sendo repensadas, né?
Eu comecei a trabalhar na década de 80, né, com design por acaso. Assim, eu caí numa empresa, buscando um estágio, ainda estudando arquitetura, eu caí numa empresa que era licenciada de uma marca sueca de design de produtos, chamada Innovator, e na época eu caí naquele mundo assim, né, do design, e o design na época era completamente uma atividade meio que periférica, assim, no Brasil, sabe? Década de 80, não estou falando tanto tempo atrás, tá? Periférica, as pessoas não davam... Eu me lembro que na faculdade eu falava Não tinha sobre isso curso, e né, achava... de design, né? Não achava sei, uma atividade meio secundária, na real. Se a gente for trazer esse mesmo termo para hoje, não é mais secundária. Hoje as empresas são dirigidas por designers, a economia, os cadernos de economia normalmente tratam temas sobre o design, sobre a força do design, enfim. Então, a disciplina por si só mudou, né? Desculpe? O design thinking virou um tema central, né, virou um tema corporações. Central, exatamente, com uma super amplitude, né? Design virou um negócio, né? E a gente percebeu que design realmente permite desenhar do processo ao serviço, ao produto, ao ambiente. E ele tem uma visão realmente um pouco mais holística e ampliada que a arquitetura, como a gente conhecia no passado. Né? A arquitetura era praticamente construção. Eu já acho que esse próprio conceito de arquitetura também está mudando hoje em dia. Né? As novas gerações estão pensando melhor sobre isso, sobre o significado da arquitetura, como ela pode ser expressa. Mas todas essas atividades viraram um pouco transversais umas com as outras. Né? A gente acaba tendo que... Eu hoje me debato muito com aspectos de antropologia, né? Na solução de um problema de ambiente de varejo. Né? Quer dizer, como entender as pessoas, o que as pessoas estão buscando. Então, nós temos que ter uma visão muito ampla da realidade, do cenário, eu acho, para conseguir ter uma atitude, uma atividade realmente relevante do ponto de vista profissional, né? Que faça sentido para o dia de hoje. As pessoas estão muito olhando tudo, né? Olhando o macro. E o profissional ele tem que acompanhar isso, né? Essa visão do cenário que está em transformação, né? Eu achei demais, você falou antes da gente começar, a gente estava conversando, agora no começo, né? Você falou como era arquitetura, vira design, a gente vai dando nomes diferentes, agora tem o lance tem a experiência, né? Mas se você for ver, não é, às vezes a gente, na ingenuidade, fala que é a mesma coisa que mudou de nome, mas na verdade a gente vai agregando valores e ampliando o escopo da disciplina e ela tem que naturalmente mudar de nome. Sim, né? exatamente. Hoje em experiência a gente estuda muito mais coisas do que só a arquitetura, o design ou a tecnologia. E a gente ainda está trazendo a inovação, né? A inovação ainda é uma coisa incipiente que está ali agregada, em algumas estruturas ela é mais transversal, mas ela também está compondo nessa coisa que a gente está chamando hoje do design da experiência, ou da experiência, e vai aumentando cada vez mais essa disciplina. Né? Não tem como não falar, por exemplo, em experiência, não pode falar só de arquitetura e design sem falar, por exemplo, de omnichannel, né? De canais digitais, né? Que não é exatamente uma tecnologia física, né? Como muito do que a gente trabalha aqui, mas é uma tecnologia que já é onipresente, né? Ela é omnichannel, sim, sem dúvida. Mas ela é omnipresente também, né? Eu acho que esse tema da inovação, pegando pelo início, né? Eu trabalhava numa empresa chamada Innovator na época, né? Inovação é um negócio que percorre, né, a nossa vida desde sempre, né? Quer dizer, e é engraçado como isso vai se moldando. Eu acho que o momento atual, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com móveis lá atrás, no início da Tokstok, no início dessa marca Innovator, a gente entrava numa loja de móveis, por exemplo, e tinha Pô, eu sou velho, né? Então tinha lá uma plaquinha dizendo não sente na cadeira, né? O oposto do que a gente vive hoje, né? Exato. E o mobiliário era bege, né? Não tinha cor. E essa marca chegou com móveis verde-limão, produtos desmontáveis. E usa, por favor, usa isso, né? A gente viveu esse primeiro ciclo, né? De ultrapassar aquela barreira de que as coisas eram... E hoje a gente vive esse momento, né, maluco de duas realidades combinadas, né? A realidade física e digital acontecendo simultaneamente e elas entraram nas nossas vidas, né? A gente fala disso hoje, mas se a gente pensar, né, como isso veio
permeando, né, e sendo acessível de certa forma, né? Quem não tem um smartphone hoje em dia, né? O Brasil tem um volume maior de smartphones que de pessoas, né? Então, é uma coisa que realmente se tornou acessível e virou uma nova ferramenta, um novo jeito de se lidar com a nossa realidade. Então, essa é a grande inovação que a gente está convivendo hoje e tendo que se adaptar a ela, né? Principalmente, né? Porque essa convivência do físico e do digital acontecendo e de forma sinérgica e complementar, ela tem muitos benefícios para as pessoas, né? A primeira coisa que a gente percebe é a própria conveniência, né? Quer dizer, a conveniência de poder ter muita informação, ter valores, ter preço, ter orçamento, ter tudo. Agendar uma visita sem perder tempo. Sim, né? Assim, exatamente. Então, eu acho que essa é a grande transformação que nós estamos vivendo e que ainda estamos vivendo a própria transformação, sabe? Acho que a gente, né, falava há pouco aí, tem muita coisa no ar, as empresas ainda não estão completamente adaptadas a esse novo momento, né? A gente atende algumas empresas aqui, temos falado muito sobre isso, né? Desde o setor de farmácias, que está pensando, e as relações mudam, né? Uma marca de farmácia, ela tem que talvez conversar com suas pessoas e quase ser um tutor, né? No mundo digital, das necessidades dessas pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que comprar remédios, buscar produtos, etc., né? Seja na loja ou seja no ambiente físico. Então, isso aí muda tudo. O ambiente de moda, ele também está muito mudado em relação a isso. E esse volume da informação digital e física trouxe para o consumidor um empoderamento que a gente não imaginava no passado, na verdade, né? Eu acho que se eu quero entender melhor hoje o que eu não entendia no passado, é entender melhor as pessoas e os consumidores, né? Nem diria só consumidores, usuários, de uma forma geral, porque esse negócio do digital tem que permear os dois lados do balcão, né? Ele tem que estar também nos colaboradores e nos clientes, né? Então, não sei se vocês pegaram o meu raciocínio aqui, mas eu acho que essa é a grande problema, é a grande e o grande momento que a gente tem que viver em termos de designers, né? Como designers, como buscadores de solução, né? Legal. É legal que a gente não pensa mais só no físico, não pode só mais pensar na espacialidade, né? E a gente tem que pensar realmente o que influencia o comportamento e a tecnologia, o que vai ajudar as pessoas a engajarem. Eu vou pegar o seu gancho, Léo. A gente, toda live sorteia um livro. Eu pedi para ele que dizer como funciona, porque eu não lembro como funciona o sorteio do livro. Mas o livro dessa semana tem muito a ver com o que você está falando, é o Hooked. E é o livro que é a base de todo o Vale do Silício novo que a gente conhece, de todas as startups de rede social, Facebook, Instagram, todos eles foram construídos em cima da técnica que esse livro, quando ele saiu, que é essencialmente como a gente cativa a pessoa segundo a segundo, como a gente dá micro recompensas para garantir que a pessoa esteja engajada e gastando o tempo dela. Né, com a gente. O livro trata disso, aliás, e mais recentemente, semana passada a gente falou na live um pouco disso. A gente tem que entender que a gente está comprando o tempo das pessoas hoje. Né? Qualquer coisa. Então a gente chama para a loja que a gente desenhou, a gente está comprando o tempo dela. A gente chama para a plataforma que a gente desenhou, a gente está comprando o tempo dela. Então isso passou a fazer parte do nosso trabalho e antes não era, né? Parte do nosso trabalho. Mas enfim, vai. Não, animal, é puta livro. Obrigado, Ale, por vender o nosso prêmio. Mas quem estiver vendo a nossa live, na verdade, todo mundo que já fez cadastro está concorrendo automaticamente. Então, todo mundo que recebe o nosso e-mail marketing para acompanhar as lives já pode fazer, a partir do momento que faz o cadastro, já está concorrendo em todas as lives. Boa. Hoje, se todo mundo que estiver assistindo, se quiser entrar no nosso Linktree do perfil, é só entra por lá, faz o cadastro e você pode no final também ganhar o livro. Então, no final da live a gente vai sortear. É isso, é simples, na verdade. Muito bom, muito bom. Mas muito legal isso que você falou, Ale, e aí voltando no que você falou também, eu estava pensando, né? Você falou assim, não só consumidores, mas também os usuários, né?
E isso acho que é um ponto importante das experiências. Eu acho que isso também o cliente não está 100% preparado para lidar. Exato. No fundo, todo mundo quer ter sellout, né? Mas tem uma barreira que é assim, que é o que o Ale sempre fala, né? Eu não lembro quantos por cento, mas assim, a maioria da galera que vai no shopping não vai para comprar, vai para experiência, né? Então a gente está falando não de consumidores e não só de usuários, a gente está falando de pessoas, né? Sim, então o cara pode entrar numa loja, experimentar e não fazer a compra no momento. Ele pode virar um fã, ele pode entrar na fanbase da marca e não fazer uma compra naquele momento e converter a compra lá na frente, né? Então, exatamente. Assim, ainda um paradigma, né? Assim, a gente sempre fala dessa palavra, mas tem alguns aspectos que precisam ser enfrentados né? Precisam ser confrontados de frente, assim, ó. O cara talvez que entra na sua loja de experiência e que participar da experiência não vai comprar. Óbvio que eu não estou falando que a gente vai fazer uma experiência só para branding ou só para, né? Não que isso não seja importante, mas a gente também tem que buscar sellout, a gente tem que manter faturamento. A gente tem que buscar faturamento, mas não necessariamente um faturamento real time, ou na hora, ou essa história de que o cliente entra e ele é obrigado a comprar é coisa do passado, realmente. O varejista tem que pensar. Eu acho que nesse tema, o grande desafio realmente está com as marcas, né? Com a gestão das marcas, que tem que se antenar de uma forma efetiva para que eles consigam entender, os gestores de marca, né, a importância disso tudo que a gente está dizendo, né? Quer dizer, é muito importante. As pessoas já se ligaram, mudam processos, mudam governos já, né? Em função de um novo nível de conhecimento que a internet possibilitou, né? Quer dizer, e isso trouxe alguns problemas, como você falou, a questão da atenção, né? Nós precisamos ter a atenção das pessoas, né? Num mundo de muita informação, as marcas têm que saber como conduzir e como chamar a atenção para que a gente consiga, assim, ter bons relacionamentos, boas experiências e boas vendas, né? É isso. Então, a questão está um pouco nesse momento. E as pessoas são ligadas, de um lado, por essa conveniência, que eu percebo, e de outro lado, ninguém abre mão de autenticidade. Eu acho que a autenticidade é um tema muito próximo do ser humano, né? As pessoas privilegiam coisas autênticas, verdadeiras, e isso as marcas têm que se ligar muito. Eu tenho visto muita coisa no mercado, de marcas que se dizem omnichannel, assim, um assado, e que adotam posturas que no médio e longo prazo não vão ficar em pé, né? Quer dizer, não adianta simplesmente a gente dizer que é sustentável, que é ESG, e na verdade aquilo é só um discurso, e na prática lá aquela loja foi construída com produtos que não são adequados, onde não tem acessibilidade para os funcionários, porque ela não é vista. Essas coisas vão surgir nesse mundo digital, né? Digital, né? Que a gente falava, vão surgir vão se tornar muito evidentes, né? Todo mundo dá opinião hoje em dia, e essas opiniões às vezes derrubam uma determinada marca, uma determinada postura, né? Então, eu acho que tem um aspecto de cultura, de propósito que está por trás dessa omnicanalidade, que é vital para o sucesso das relações e das soluções propriamente ditas, né? Quer dizer, não tem como falar que é uma coisa e entregar outra, né? Mais. Eu acho que isso, que no passado se fazia muito, era comum. Pra caramba. A gente dizia uma coisa e fazia outra, porque ninguém conseguia tempo, né, dessa informação. E hoje não. Era quase, o que determinava era a sua verba de publicidade, né? Quanto mais você aparecia repetindo aquela coisa, ela virava uma verdade. Exatamente. E então, hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Então, esses aspectos todos têm que ser bem equacionados, né? Quer dizer, todas as marcas têm espaço, eu acho, dentro do seu nicho claro, né? Dentro do seu tipo de produto, dentro da sua propósito, sendo verdadeiro, né? O problema é quando a gente foge um pouco disso, né? Mas, enfim, o desafio passa por isso, porque conhecer as pessoas, entender marcas e seus propósitos, e fazer com que essa realidade física e digital converse com tudo isso e, de certa forma, entregue de volta para as pessoas essa autenticidade. E para as pessoas, eu falo de uma forma geral, porque não é mais só o consumidor.
a gente precisa ter do outro lado do balcão ativistas também, né? Que a gente tem que ter o cara que está vendendo acreditando naquela marca. Sim, né? sim. Né? E acreditando nesse propósito. Porque é um composto, né, Eric? Nós não temos só digital, nós não temos só físico, nós não temos só humano. Nós temos tudo acontecendo de forma junta, né? Isso é um desafio também, né? Interessante, né, que você for pensar, a gente, né, de uma geração que a gente não existia pra gente o amar o que faz, né? Você ia trabalhar e se trabalhava e acabou, né? Trabalhava, você tinha que trabalhar muito ou pouco. E durante o nosso desenvolvimento profissional, talvez apareceu esse conceito. Graças a Deus, a gente, acho que você divide o mesmo sentimento. A gente é feliz e ama o que faz, mas não é uma coisa típica da nossa geração, pelo menos. Agora, quando você olha para as novas, para as gerações que vieram depois da gente, se você não apaixonar quem está do outro lado do balcão, ela não fica, não tem engajamento, não tem performance, não tem nada que tudo começa, né, do engajamento dessa pessoa também, do colaborador, né? E não é só mais alguém que está ali só para trabalhar. É o vendedor que precisa mandar a mensagem, né? Ele é o mensageiro do fanbase ali, ele é o mensageiro da cultura da marca, na verdade. Eu tive uma experiência maluca sobre isso num dos eventos da NRF em Nova York, né? Que eu fui numa loja da Apple e pedi um negócio e fui super bem atendido e, enfim, aquele padrão, né, que eles mesmos desenvolveram, né? E tinha aberto recentemente a loja da Microsoft na Quinta Avenida ali, que era linda, super tecnológica, um projeto maravilhoso. E eu fui falar com um vendedor lá sobre um tablet, na época eu estava interessado. E, cara, o desengajamento do profissional, cara, derrubou a loja para mim. Então, estou falando do fator humano aqui, né, no aspecto todo, né? Ele não confiava naquele produto, ele não me deu menor confiança. E aí todo o design da loja caiu por terra, assim, na minha cabeça, sabe? Quer dizer, gastaram alguns milhões de dólares ali. E, cara, num processo de atendimento mal resolvido e produto, talvez. Não sei se era tão um produto, eu acho que era um problema de engajamento mesmo da equipe, sabe? E aí derrubou tudo, né? Então, só para dar um exemplo de como essas coisas são complexas e intrincadas umas com as outras, né? Sim. Quer dizer, às vezes... E tinha tudo de tecnologia dentro da loja deles, assim, sabe? Telões que, aliás, é mais tecnológica que a da Apple, né? Era até mais... Lembra da loja, né, Ali? Era uma loja... Até fechou, eu acho, recentemente. Mas ela era muito tecnológica, era uma loja super legal, tinha uma vitrine que se transformava e tal. Era lindo. Mas daí, por causa disso, para mim, o negócio, sabe, ruiu por baixo, assim, sabe? E eu acho que o meu comportamento é o comportamento da média dos consumidores. Na verdade, se não sente confiança, acaba que aquela última milha ali do contato humano é tão relevante quanto todo o resto, né? Então, olha a complexidade que as marcas têm que lidar hoje para conduzir isso tudo e conduzir de uma forma efetiva até a própria questão da tecnologia, né? É um exemplo que eu sempre me vem à cabeça assim, da importância do aspecto humano nesse composto todo aí, né? Do atendimento e principalmente do engajamento do outro lado do balcão, né? Que eu acho que é um negócio que está... Eu lembro lá no passado a gente falava customer first, né? Hoje a gente tem que falar people first, né? As pessoas em primeiro lugar, não importa de que lado elas estejam. Então a marca tem que olhar disso de uma forma ampla e 360 graus, né? Cara, já que a gente está falando da Apple, eu li um livro sobre a história do varejo da Apple, né? Como é que chama aquele livro? Você lembra? Eu não lembro o nome do livro, que ele conta a história de como foi criado o processo de varejo, né? Como foi criado as lojas e cai totalmente no que você está falando, porque assim, a loja física, o projeto, vamos chamar de projeto da loja, na verdade é um pequeno projeto do varejo total dos caras, da experiência dos caras. Os caras têm um manual de, sei lá, 500, 600 páginas, que é de comportamento, né, do vendedor. Então assim, olha, você nunca pode ser forçado, você nunca pode tratar o cara como se ele fosse inferior ou superior a você. Você tem que deixar o cliente, o consumidor à vontade. Você tem que entender realmente qual é a dor do cara na hora da compra, né? Então, assim, tem uma série de coisas que
estão muito mais na antropologia do que no projeto Exatamente. de loja. Eu vi esse projeto lá atrás, Eric. Eu não acho que não é o mesmo livro, tá? Mas eu li uma vez um artigo sobre os 6 princípios do design da loja da Apple. As primeiras lojas, né? Que, enfim, foram se evoluindo, né? E tratava exatamente disso. Ele tinha ponto assim, o ambiente da loja tem espaço de honra da marca, o design tem que ser flexível e cambiável conforme o momento, a importância das pessoas e da gestão do atendimento, né? O fato do uso, né? Permitir o uso. A gente hoje acha isso super normal, mas esse exemplo que eu dei do móvel, a gente tinha na tecnologia, a gente entrava em loja de tecnologia, tinha um acrílico em cima do teclado ali, né? Se pegar grandes varejistas, o cara não deixa mexer, não, meu. Tem marca de sistema operacional que não te deixa mexer no computador na loja. E isso, de certa forma, gerava... Eles derrubaram esse negócio como conceito inicialmente, né? Isso que eu acho que é muito legal, né? Eles trouxeram, não um design que, evidentemente, é arrebatador das lojas deles, eles conseguiram realmente criar um clima, uma atmosfera própria, mas o bacana disso que nós estamos falando é que antes disso tinha um conjunto de conceitos alinhados à marca e ao seu ecossistema que fizeram muito sentido, né? Quer dizer, e coisas básicas que a gente... É importante até para não ficar só na tecnologia. Eu me lembro que eles foram talvez uma das primeiras marcas que instituíram que o comissionamento dos vendedores não era individual, né? Era de equipe. Incrível. O que tira aquela briga interna que a gente vê em muito lojista, né? Os caras brigando pelo cliente, porque pro cliente é um transtorno, né? Cá entre nós, né? Então, assim, esses conceitos que eu hoje tenho me dedicado bastante, estudado junto com os nossos clientes, a tentar encontrar primeiro, olhar bem o nosso contexto, né? Esse mundo de transformação, o que está acontecendo, a importância dessas inovações todas. E, de outro, tentar entender o consumidor e suas jornadas, né? Eu acho que, pensando em design thinking, pensando em experiência omnichannel, em uso de tecnologia versus online versus físico, eu acho que entender as pessoas, que nós falamos há pouco, e entender principalmente as possibilidades de jornadas que elas permitem, já que não é uma jornada linear mais, eu não vou até o ponto de venda para fazer uma atividade. Eu começo na internet, eu vou ali, vou aqui, vou lá, volto, confiro com outro, e eventualmente vou no ponto de venda. Então, entender essas jornadas, eu acho que é o grande paradigma do design daqui para frente, entendeu? Como mapear, como entender as dores desses clientes, como tratar esses momentos, tanto digital quanto físico, para que eles façam sentido e facilitem as pessoas na busca das suas soluções de forma intuitiva, né? Eu sei que vocês lidam muito com tecnologia, vocês devem ter ouvido já essa expressão. Para mim, a tecnologia tem que ser um pouco invisível para as pessoas. Total. Ela tem que estar ali, mas eu não preciso, sabe? Clicar 50 botões ou ter um MBA técnico para fazer as atividades. Eu tenho que ser fazendo intuitivamente. É a maior referência disso, né, Léo? Assim, se você for ver, as lojas não eram incrivelmente tecnológicas, mas faz 15 anos que o vendedor fazia na mão a venda, né? Exatamente. Ele enviava a nota, ele envia até hoje a nota por e-mail e faz a venda, que até pouco tempo aqui no Brasil era proibido, né? Exatamente. Então, assim, tinha uma questão de lei que você não podia fazer a venda num tablet, num celular, né? E aí que as inovações esbarram, né, Eric? A gente vê assim, existe uma falta de visão macro também dos nossos governos, governantes e sistemas que também não privilegiam muito inovações, né? Se a gente pensar esse problema da nota fiscal, puta, cara, a gente continua com essas coisas assim, meio arcaicas aqui, trancando processos e trancando evoluções indispensáveis, né? Quer dizer, esse processo aí a gente faz loja da Vivo e tem que botar lá uma impressora, que às vezes tem pouco espaço, mas tem que botar lá uma puta impressora, com scanner, não sei o que, porque senão não atende a norma, não sei o quê. Só que do outro lado a gente quer ser sustentável, ecológico, não ter desperdício de papel, de tinta, de energia. Não fecha, gente. Essa conta não fecha.
né? ESG versão O mundo brasileira. paperless é uma necessidade, né? Claro. A gente precisa menos papel, porque é um Léo, recurso também, né? Assim, deixa eu pegar um gancho no que você falou agora, porque é uma indagação, um questionamento meu até. Você falou loja da Vivo, né? Então, a loja da Vivo, você olha claramente, é uma loja que privilegia as pessoas e não produtos. Né? Você olha a loja da Apple, quando você olha a loja da Apple que a gente está falando, você vê pessoas dentro, você quase não vê os produtos, né? Os produtos Exatamente. são secundários. Mas eu ainda vejo no varejo muita coisa ainda, as lojas, eu falo loja feita para produto e não para pessoas. E quando você olha, você só vê produto. Né? Você se perde ali dentro sem encontrar as coisas. Na verdade, esse é meu questionamento, a minha pergunta para você é como você vê isso, como você vê para onde as coisas estão encaminhando, porque para mim é uma exigência clara das pessoas hoje que a loja seja feita para elas e não mais aquela loja atolada de produtos, né? Eu acho que as marcas todas têm esse compromisso de uma forma geral, não só as lojas, se a gente pensar, né, daqui para frente, elas não. Eu acho que essa fronteira entre o físico e o digital vai acabar diminuindo muito, né? Pensando em lojas. E elas têm que ser um composto dessa realidade física e digital, né? A gente certamente no futuro vai ter lojas mais convenientes e interativas com as pessoas, né? Essa relação, as marcas têm que saber lidar melhor com isso, não tenho dúvida. E eu acho que essa é a grande compreensão, não sei se eu peguei bem o teu ponto aqui, o grande detalhe de evolução é, de um lado, sim, estar próximo das pessoas, e de um outro, saber fazer essa evolução de uma forma correta, né? De tratar esse mundo que não é mais só a loja isoladamente, né? Eu acho que, claro que a gente ainda vive num país que tem grandes dificuldades, tem muito para investir, né? A gente fala em 5G, mas provavelmente vai ter 5G para uma elite. A gente fala em processos, mas eles ainda vão levar tempo para chegar a todos, né? Mas ainda talvez a coisa mais inclusiva que a gente teve no Brasil nos últimos anos foi o advento da internet, a questão digital, né? Eu me lembro de um executivo da Vivo dizendo assim, pô, só nós conseguimos fazer que a ambulância vá lá no Amazonas atender o cara que está doente. O índio, sei lá. Entendeu? E é verdade, a revolução digital trouxe esse nível de inclusão, né? O pedreiro tem hoje um celular e tem uma microempresa na mão, né? Então, isso mudou completamente o jeito das coisas funcionarem. Então, o nosso desafio aqui, como designers, como buscadores de solução para as marcas e para as pessoas, é exatamente achar esse formato novo, esse jeito de se relacionar, né, que seja adequado e conveniente para as pessoas, né? Quer dizer, eu acho, por exemplo, que as lojas devem se tornar pontos de experiência e pontos de relacionamento, mais do que pontos de venda como a gente tinha no passado, por exemplo. Agora, o ambiente físico, ele vai continuar sendo muito importante, né? Ah, não, mas então nós não vamos ter mais nada. Não, acho que isso não existe, gente. A gente precisa dessa tangibilização, né, como ser humano, precisa do momento, né? Nós estamos vivendo, né, depois da pandemia, tá todo mundo louco para se encontrar de novo, né? Se abraçar, encontrar os amigos, falar. É uma necessidade humana, nós não vamos abrir mão disso, né? E nem vamos abrir mão de visitar espaços legais que nos permitam experiências e relacionamentos. Agora, talvez eu prefira pegar aquele livro de 2 quilos que eu gostava, que entregue na minha casa, né? Hoje é mais fácil eu olhar na loja e dizer, não, leva lá para minha casa, me entrega lá. Né? Não quero perder meu tempo aqui ou carregar esse peso, né? E assim com diversas coisas. Então, eu acho que essa é um pouco do que a gente está vivendo aí, né? Não sei se eu consegui aterrizar na resposta aqui completamente. Caramba, Léo. Ó, a Ana mandou até, ela falou, isso é a essência da transformação digital, é entender pessoas, né? E aí eu acho que a questão do digital é importantíssima, acho que para entender pessoas. A gente, na nossa live que a gente fez com o Marco, da Dell, aí ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, cara, você tem que atender pessoas na loja que vão realizar um sonho,
né? Sim. E você tem que atender pessoas que são sanar a dor em 1 segundo. O cara precisa, sei lá, ele quebrou o fone dele, ele precisa fazer live, ele precisa comprar o fone o mais rápido possível e resolver um problema. E tem o cara Sim. que vai comprar a TV de 80 polegadas, QLED, para realizar o sonho dele. Ele Exatamente. precisa de tudo aquilo naquele momento? Não, mas ele sempre teve o sonho, né? Então, se você for olhar isso em termos de jornada e de pessoas, é importantíssimo para a loja ter um canto, cara, que é pick and pay e tchau. Exatamente. Né? E a parte da TV de 80 polegadas, cara, põe o cara numa sala, né? Transforma a vida dele, transforma aquele momento dele. E aí que é a dificuldade do nosso trabalho, né? A gente tem que Sim. olhar, entender, decodificar isso para os nossos clientes, né? E tentar acertar as pessoas que a gente tenta entender, né? Muito bem. É exatamente isso. Como achar essa forma de ser um gradiente, próximo e conveniente? Né? Como ser próximo e conveniente? A gente vê muitas marcas, às vezes, sendo inconvenientes também, né? Usam o digital e viram uma encheção de saco, né? E acho que esse essa história de usar o WhatsApp para tudo. Pô, tem algumas marcas que eu começo a cancelar, né? Daqui a pouco, entendeu? Porque não é uma ferramenta para mim que eu queira que a marca se invada a minha vida, por exemplo, né? Sim. Então, nisso estão surgindo os aplicativos, as marcas estão desenvolvendo também. Acho que tem um fenômeno importante aí que a gente falava ontem com um cliente aqui, quer dizer, no passado nós estávamos preocupados em como nos comunicar, né? E a gente comunicava via propaganda, tinham canais bem específicos, né? As revistas tinham força, a TV tinha muita força e tal. E hoje a gente vê, assim, principalmente nas novas gerações, isso aqui... Meus filhos não veem TV, cara. Não sabem que TV, canal. Né? Eles olham... Né? E acho que isso é uma tendência seletiva que a gente tem, até porque tem muita informação. Sim. Então, eu acho que essa jogada de tornar as coisas próximas e entender as jornadas das pessoas é o grande grau aí. Buscar isso, entender isso, né? Mas, Léo, você super respondeu, e eu adorei uma coisa que você falou, as lojas vão ser mais convenientes e interativas, né, para as pessoas. E é o que eu estava falando, a loja feita para pessoas, né, centrada nelas. Pegando o gancho aí da tua resposta, é uma pergunta, acho que todo mundo se faz, né, o que vai acontecer com o espaço físico pós-pandemia. Você mesmo já disse aí, teve uma aceleração dessa transformação durante, né, o pós-pandemia, e eu queria saber de sua opinião, assim, qual é o potenciais formatos do varejo nesse futuro próximo? Não adianta pensar lá na frente, né? Mas o que você está vendo de imediato, tipo guide shops, esses formatos diferentes estão surgindo, enfim, qual a sua opinião? Eu acho assim, como eu falei, né, assim como as igrejas, né, ajudaram a tangibilizar o cristianismo, né, as catedrais acabaram, né, dando a tangibilização de uma crença, né, marcas precisam de públicos e crenças, né? Então, eu entendo como os espaços físicos como a tangibilização dessa crença, embora o universo digital bem trabalhado ajude nisso também. Né, porque a gente vê, às vezes, alguns tipos de ambientes digitais que são muito desconectados dos ambientes, mas quando eles são complementares, eles vão ajudar. Mas, primeiro ponto, eu acho que existe essa necessidade da tangibilização física. Agora, acredito muito mais que o ponto de venda vai se transformar em ponto de experiência, em ponto de relacionamento, e menos em ponto de venda. Uhum. Tá? Por conta de todo esse movimento de conveniência, todo esse movimento até que a pandemia nos mostrou, né? Nós falávamos há pouco, né? Antes a gente, para fazer uma reunião, a gente achava que tinha que viajar, né? Hoje a gente faz uma reunião online e todo mundo está satisfeito, né? Então, eu acho que essa mudança mudou o jeito das coisas funcionar, mas a gente continua querendo encontrar pessoas, vestir e tal. Então, acredito que os formatos vão continuar existindo, vão continuar as marcas precisando de flagships,
para representar esses momentos e toda a sua essência em termos de marca e atmosfera. Para ser a catedral da marca. Para ser a catedral da marca, exatamente. Como vão precisar de pop-up, porque vão estar lá numa praia, num momento importante, legal, para se relacionar com pessoas. Assim como algumas marcas vão usar muito os processos de guide shops também, né? Porque faz sentido. Já temos exemplos na moda muito interessantes, né? De guide shops que usam o físico e o digital, né? Com uma composição muito inteligente, né? Que eu acho que deve crescer ao longo do tempo. Né? Então, na verdade, eu acho que essas coisas vão continuar existindo. Mas agora, sei lá, eu quero comprar uma TV, usando o teu exemplo, né, maravilhosa, de 80 polegadas, talvez seja legal eu ir num ambiente, ver realmente como aquilo é legal, como o potencial instalado daquilo, porque às vezes tem dificuldades técnicas para entender como que eu faço funcionar aquilo tudo, né? A gente tem pensado muito nas lojas da Vivo hoje, a gente está falando muito em casa inteligente, né? Do cara entrar no espaço e pedir para a Alexa para... Quero ver um filme, daí a luz baixa, muda não sei o quê. E tudo isso está acontecendo. Só que demonstrar isso numa loja é muito mais poderoso do que qualquer outra possível demonstração digital. Né? Agora, o que eu posso usar do digital e do físico, tentando aterrissar aqui? Eu posso agendar essa visita, o cara pode saber que eu vou chegar com a minha família, pode preparar a loja para me receber, né? Pode preparar o filme que o meu filho vai adorar, que não sei o que, se meu filho for pequeno, sei lá, enfim. E pode fazer esse momento ser realmente mágico. Sim. Né? Que eu acho que é isso que a gente quer. Momentos mágicos, né? Momentos mágicos com as marcas, né? Que a gente acredita. Você falou um pouco em questões de crença, né? A gente começou com essa coisa do cristianismo aqui, mas eu acho que marcas são um pouco crença. Né? Na verdade, as marcas representam escolhas democráticas individuais, né? Que a gente tem. Sim. Né? Então, elas têm esse compromisso de estar falando hoje mais. E voltando para aquele tema lá atrás, que eu acabei perdendo um pouco, as marcas precisam de mídias próprias hoje, com toda essa evolução da tecnologia. Eu preciso de mídias, eu preciso me comunicar com as pessoas. E esse mundo de Instagram, rede social e tal, permite isso. Né? Eu gosto muito de alguns esportes e tal, e entre eles meus filhos também são surfistas e tal. Eu vivo... Tenho uma casa em Garopaba e sempre gostei muito de surfar. Hoje estou meio velho, não consigo mais tanto, mas continuo curtindo muito o esporte, acho o esporte maravilhoso e tal, e tenho muitos amigos, né? No passado ninguém conseguia ver nada de campeonatos, os campeonatos eram difíceis. Hoje os atletas são popstars quase, né? Veja o Gabriel Medina aí. A organização, a WSL, que é a organização global do surf, tem um canal próprio, tem uma super mídia, se comunica, assim como a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 no passado a gente tinha que assistir na Globo. Hoje tem um aplicativo, pode cadastrar e tu acompanha todo. Quem é fanático por Fórmula 1 pode acompanhar tudo. Então, existe, acho que no mundo digital, essa coisa das marcas desenvolverem seus conteúdos e seus canais, diferente do passado, que a gente pegava e botava lá na Globo e estava tudo resolvido. E isso tem uma dificuldade de ser verdadeiro, propositivo, autêntico. E, do outro lado, tratar o ambiente físico como complementar e como o momento mágico, vamos dizer assim, que a gente está dizendo. Né? Isso que eu acho que é um pouco o grande desafio que a gente tem aí nesse novo mundo omnichannel ou digital que a gente tanto fala. Né? Léo, fale. Adivinha, vai acabar. Já? Já, meu, já acredita? E assim, é tanta coisa, né? A cabeça começa a fervilhar, a gente começa a pensar. Eu já estava pensando em como trazer os processos do e-commerce para o físico. Bom, mas, cara, foi incrível. Faltam só 5 minutos, cara. Realmente agradecer você aí pela sua participação, pelo seu conteúdo. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi espetacular. Eu acho que a gente bateu em aspectos realmente importantes que a gente acredita que a hora que esses aspectos virarem regra, eu acho que a gente vai ter um varejo muito melhor e uma entrega eficiente. Isso aí mesmo. E só antes para falar para a galera aí, quem que ganhou o vídeo, quem ganhou o livro, tananã, é o momento tananã.
A Tatiana Lopes Botelho ganhou o livro Hooked, então ela vai receber aí, a gente vai entrar em contato, ela vai receber o livro dela. E é isso, cara. Brigadão de coração. Foi excelente o papo. Foi super. Acho que a gente falou de flow, né, no começo. Acho que foi super flow e aprendemos bastante. Tem alguém perguntando se vai ficar gravado? Vai ficar gravado, sim. Léo, última pergunta para sua despedida, por favor. Sim. Porque a gente aprendeu, a gente viu um monte de coisa triste, né, negativa de pandemia. Mas acho que a gente aprendeu bastante também, então, por favor, se despeça da gente falando o que vai ficar o que ficou de positivo para você, seus aprendizados com todo esse tempo que a gente passou aí. Olha, primeiro eu acho que assim, eu tenho uma coisa que eu acho que a gente aprendeu no mundo, que é como somos interdependentes, primeiro ponto. O mundo é interdependente, a gente ignorou um pouco por muito tempo, e ainda ignora um pouco esse tema, tá? Mas eu acho que as grandes economias, a elite tem que se preocupar que nós não podemos deixar lá a gente usar 300 litros de água por dia aqui e o cara lá não ter água na África, sabe? Não faz sentido. O planeta, e a gente é inteligente o suficiente para buscar soluções para isso, então, porque se não buscar, acontece a pandemia. Entendeu? Quer dizer, o mundo é interdependente, cada vez mais. Segundo, a gente também trouxe que o mundo digital, que era visto talvez como um vilão, pode ser um grande aliado. Né? Ele pode ser um grande aliado se trabalhado com clareza, com um bom propósito. Eu vejo os aspectos de mobilidade, que São Paulo, por exemplo, vive um super problema de mobilidade. A questão digital pode mitigar muito esses problemas e tal. E eu acho que a gente desmascarar esse negócio e trazer à tona vai melhorar muito mobilidade, medicina. Nós vamos ter uma medicina mais presente na vida das pessoas pelo telemedicina. As escolas... Mais diagnóstica, né? Mais diagnóstica. As escolas têm um desafio maravilhoso, cara. Nós precisamos reinventar a escola. Isso a pandemia me fez ver. Precisamos reinventar a escola. As relações globais também, né? Nós começamos a ver que daqui a pouco eu posso ter um tradutor simultâneo e assistir uma aula de um chinês, né? Em tempo real. Parece que falta pouco para essa tecnologia estar acessível a todo mundo. Quer dizer, aquela tradução simultânea, né? Eu conversar de forma simultânea com um cara que não é da minha língua me parece uma coisa que não está tão distante mais. E toda essa possibilidade de evoluções que nos aproximam e nos tornam humanos, as características humanas vão continuar sendo necessárias. A proximidade, o calor, o amor, né, entre as pessoas. Né? Isso não é, cara, é inegociável. Né? Em qualquer tipo de realidade. Só que, de repente, a gente, às vezes, se envolve e não consegue olhar bem. Mas eu acho que essa pandemia trouxe isso tudo de uma forma mais possível, né? Nos alertou para muita coisa, e mostrou que os processos podem ser, sim, redesenhados, sabe? Quer dizer, nós podemos ter muito mais coisas e muito mais evolução, né? Sabendo trabalhar essa mistura de mundos digital e físico, tá? Eu acho que o desafio passa por aí, e eu acho que, na minha cabeça, eu sou um otimista nato, né? Eu acho que eu não olho o lado negro, né? Eu não olho tanto o Black Mirror como um problema, e sim como eu acho que a gente sempre soube o homem, né? No passado a gente dizia que ia faltar comida, né? Ia faltar comida. E a gente soube evoluir na agricultura, nos processos, de uma forma tal que hoje isso não é mais um problema. Eu acho que a tecnologia pode nos ajudar a resolver muita coisa, mas a gente ainda está no primeiro capítulo. Eu acho que a obtenção da consciência, né? Ter clareza de consciência e de propósito. E as marcas, como a gente falou antes, têm um papel vital nesse processo, né? As marcas são os navegadores das pessoas. Então, marcas, o varejo, as relações físicas e digitais vão ter que entrar junto com isso. Eu acho que esse é o nosso desafio. Mas eu realmente, como a gente falou antes, para mim é um aspecto apaixonante da nossa atividade, poder lidar com tudo isso e poder estudar isso, né? Que, afinal, comportamentos coletivos são estudáveis, né? Ao passo que o comportamento individual já não tanto, né? Então, eu acho que esse é o nosso
nosso drive aí para a gente levar para frente, gente. Eu queria também agradecer muito vocês aí, Eric e Alec, por prazer estar com vocês. Eu sou embora um imigrante digital, sou um fanático, adoro, sou meio tecnofreak, adoro essa evolução e acho que ela traz muitos benefícios para a gente e tomara que a nossa audiência aí tenha curtido o nosso papo e enfim, fico à disposição para a gente evoluir em outros assuntos aí. Léo, muito obrigado, viu? Foi incrível, foi fantástico. Muito obrigado. Muito bem, mesmo. Gente. Obrigadão. Um grande abraço. Fiquem todos bem, com saúde. Se cuidem. E vamos em frente. Isso aí. Né? Obrigadão. Obrigado a todo mundo também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadão. Até mais. Tchau.